Vamos direto ao ponto. Hoje a nossa análise vai destrinchar um dos textos mais fascinantes e centrais de todo o sistema jurídico brasileiro, o artigo 5º da Constituição de 88. E olha, não é só um texto burocrático e longo, não. A gente está falando de um escudo gigantesco estruturado em 78 incisos. Ele funciona como um verdadeiro irradiador de sentido para o ordenamento jurídico inteiro, condicionando absolutamente todas as leis, todas as decisões e ações no Brasil. É literalmente a base da proteção do indivíduo. Mas para dar partida, surge uma pergunta super provocativa. Será que a dignidade humana é a raiz absoluta de todos os direitos fundamentais? Na teoria constitucional tem um debate doutrinário incrível sobre isso. Uma corrente principal enxerga a dignidade como a fonte unificada de tudo, onde cada direito que temos seria só uma faceta desse mesmo valor supremo. Por outro lado, tem uma perspectiva bem forte, defendida por pensadores como Robert Alexy e Ingo Wolfgang Sarlet, que argumentam o seguinte: a dignidade, sendo um princípio, não é absoluta por si só e muitas vezes precisa ser ponderada em relação a outros princípios dentro da realidade prática. É um desafio riquíssimo sobre como equilibrar a balança da justiça no mundo real. Então vamos lá, o roteiro da nossa análise de hoje vai passar por 5 pontos bem definidos. 1. O núcleo da Constituição. 2. Quem é titular desses direitos. 3. Aplicação e eficácia no mundo real. 4. Um catálogo em expansão. E fechando 5, tratados e o futuro. Parte 1. O núcleo da Constituição. O coração de tudo. É fundamental a gente entender que o artigo 5º não funciona como uma listinha estática de regras feitas no passado. É um sistema vivo. Para entender essa fundação, o texto de abertura, o famoso caput, consagra logo de cara 5 grandes macrodireitos. A vida, claro, é o pressuposto lógico, né? Sem ela, nada mais faz sentido. A liberdade, que aparece logo em seguida, se desdobra de várias formas: liberdade de pensamento, de crença, o direito de ir e vir. A igualdade opera sob 2 lentes: a lente formal, garantindo que a lei não discrimine ninguém de forma arbitrária, e a lente material, que exige um tratamento diferenciado para pessoas em situações desiguais na medida exata das suas desigualdades. Aí temos a segurança, que assegura a estabilidade das leis e um julgamento justo, e, por fim, a propriedade, que é sim um direito fundamental, mas com um detalhe crucial: precisa cumprir uma função social. Desses 5 pilares nascem todos os outros incisos. Vamos à parte 2. Quem é titular desses direitos? Quem está protegido por tudo isso? Chegou a hora de investigar quem exatamente se abriga sob esse guarda-chuva jurídico. A visão dominante, embora o texto original fale especificamente em brasileiros e estrangeiros residentes, é interpretada de um jeito bem mais expansivo pelo Supremo Tribunal Federal. Isso ilustra muito bem como o direito evolui. Na prática, a Constituição protege turistas de passagem, refugiados e, basicamente, qualquer indivíduo que esteja sob a jurisdição do território brasileiro. O objetivo final é proteger a pessoa humana, independentemente de quem carrega um título formal de cidadão. E quando o assunto são as instituições? Aí o cenário muda um pouquinho. As pessoas jurídicas de direito privado, tipo as empresas, também são titulares de direitos fundamentais, tá? Pelo menos naquilo que for compatível com a natureza delas. Elas têm direito, por exemplo, à propriedade, à honra objetiva e ao devido processo legal. Já o Estado fica lá no polo oposto. A doutrina entende que o Estado atua na maior parte das vezes como sujeito passivo, ou seja, ele não é o dono principal desses direitos. Ele é quem tem o dever gigante de respeitar e garantir tudo isso para a população. A lógica protetiva do sistema serve justamente para frear o poder estatal. Parte 3. Aplicação e eficácia no mundo real. Como a teoria vira a prática. O parágrafo 1º do artigo 5º deixa super claro que essas garantias têm aplicação imediata. Mas no dia a dia, a gente vê um embate jurídico enorme, principalmente nas prestações sociais do Estado. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, você tem a chamada reserva do possível, que é basicamente o governo dizendo: olha, o orçamento é limitado, não tem dinheiro para tudo. Do outro lado da corda, o judiciário impõe um mínimo existencial. Esse conceito define a base mínima absoluta para alguém sobreviver com dignidade, como ter acesso à saúde básica e alimentação. O entendimento firmado é que o Estado nunca pode usar a desculpa do limite de orçamento quando a falta de ação comprometer a própria sobrevivência e a dignidade humana. Tem outro conceito aqui que muda o jogo completamente, originado lá na Alemanha, a eficácia horizontal. A ideia é que os direitos fundamentais não servem só para proteger as pessoas do governo.
Essa proteção vale direta e imediatamente para as relações entre partes privadas. Isso é essencial para garantir que entidades com muito poder, como grandes corporações ou plataformas de tecnologia, não atropelem os direitos de quem tem menos poder nessa relação de mercado. E para ver como a eficácia horizontal ganhou força por aqui, é só seguir o rastro dos precedentes do STF. Lá em 96, o tribunal garantiu que funcionários brasileiros da Air France tivessem o exato mesmo tratamento dos colegas estrangeiros, aplicando a igualdade dentro de um ambiente de trabalho totalmente privado. Nesse mesmo ano, e de novo em 2005, o tribunal impediu que pessoas fossem expulsas de cooperativas e associações sem antes terem direito à defesa. Ou seja, a garantia da isonomia e do devido processo legal atravessou os muros do Estado e entrou direto na vida privada. Entrando agora na parte 4, um catálogo em expansão, os novos horizontes. Uma das sacadas mais geniais do artigo 5º está lá no parágrafo 2º. Ele avisa que aqueles 78 incisos originais são apenas exemplificativos. É um sistema aberto, desenhado para se adaptar ao futuro. O grande detalhe é o reconhecimento dos chamados direitos implícitos. Eles não precisam estar escritos formalmente desde 88 para terem peso máximo. A proteção de dados pessoais é o exemplo perfeito. Foi reconhecida como direito fundamental pelo STF muito antes de ser colocada em texto na Constituição, em 2022. E mais, ao serem reconhecidos, eles viram cláusulas pétreas, viram conquistas blindadas que nenhum legislador futuro pode tentar cortar ou reduzir. E, finalmente, parte 5. Tratados e o futuro. O peso dos acordos internacionais. Pelo parágrafo 3º, a gente consegue entender como os acordos internacionais se encaixam nessa arquitetura legal. A partir da Emenda Constitucional número 45 de 2004, criou-se um sistema de 2 níveis. Funciona assim. Se um tratado de direitos humanos for aprovado no Congresso com o mesmo rigor de uma emenda, em 2 turnos e com 3/5 dos votos, ele ganha hierarquia puramente constitucional. Agora, para os tratados aprovados antes de 2004 por rito comum, como o famoso Pacto de São José da Costa Rica, o STF bateu o martelo e disse que eles têm status supralegal. Eles ficam um degrau abaixo da Constituição, mas pairam acima de qualquer lei comum. Claro, vale lembrar que existe uma corrente forte de estudiosos que bate na tecla de que todos os tratados deveriam ter poder constitucional direto logo de cara. Para entender o que esse status supralegal significa no mundo real, basta focar num número: 25. A súmula vinculante número 25 do STF decretou o fim da prisão civil do depositário infiel no Brasil. E por quê? As leis internas até permitiam essa prisão, mas elas batiam de frente com o Pacto de São José. Como o tratado tem essa força supralegal que a gente falou, ele passa por cima e suspende as leis ordinárias que o contradizem. Isso transformou a jurisprudência da noite para o dia e assegurou a liberdade prática de muita gente. Para a gente fechar essa análise, fica uma reflexão muito importante. Com a sociedade e a tecnologia evoluindo nessa velocidade absurda que a gente vê hoje, pensando aí na inteligência artificial e nos novos mundos digitais, qual será o próximo direito implícito a ser reconhecido como um pilar fundamental? O artigo 5º não é de forma alguma um museu de ideias antigas. Ele é um escudo da dignidade humana que está o tempo todo em expansão. Muito bom poder compartilhar essa jornada hoje, que a busca por entender a nossa realidade continue sempre muito viva e crítica.